Olá, bons dias, tudo bem? Espero que esteja em paz. Você já assistiu à resolução da prova do PISME, módulo 2, ano 2019, discursiva? Se ainda não assistiu, não viu a resolução, ou quer rever, permaneça no vídeo. Daqui a pouquinho vou lhe mostrar. Saudações, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao canal Física Toda Hora. Estamos aí para mais um encontro e, desta vez, resolvendo a prova do PISME Módulo 2, ano 2019, discursiva. E aí, você já se inscreveu no canal? Se ainda não, se inscreva. Vamos lá. E vamos à resolução da questão. Para resolver a questão, você precisa acompanhar a leitura do enunciado. E veja bem, o enunciado é muito importante, a correta interpretação. Uma máquina a vapor é uma máquina térmica que utiliza a pressão do vapor d'água. Considerando que o calor é uma forma de energia, este pode produzir trabalho. Conforme as leis da termodinâmica, as máquinas a vapor operam em ciclos. James Watt contribuiu de forma decisiva para a Revolução Industrial entre a segunda metade do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Nos processos de melhoria no motor a vapor. Mesmo após a invenção do motor a combustão, no final do século XIX, ainda hoje são utilizados motores térmicos, por exemplo, nas usinas nucleares, para a geração de eletricidade. Analise as afirmações a seguir a respeito de máquinas a vapor, respondendo se são verdadeiras ou falsas, justificando sua resposta da maneira mais objetiva. Muito bem. É um tipo de questão totalmente discursiva para o aluno, para você escrever uma opinião, uma justificativa. Foram poucas as questões nos últimos anos que o PISME colocou com este formato. Mas vamos lá. Para responder o item A, é necessário que você interprete esta figura. O modelo de uma câmara de combustão de uma máquina térmica representada por um êmbolo móvel. Então, isso aqui está representando a câmara de combustão de uma máquina térmica, onde aqui tem o vapor da água, o êmbolo móvel, certo? Muito bem. A letra A diz o seguinte: considere que, em determinado momento, o volume do vapor permanece constante. Opa! Um dado importante. O volume do vapor permanece constante. Isso é muito importante, porque o êmbolo que pressiona o vapor travou devido a uma falha mecânica. Nesse caso, conforme a primeira lei da termodinâmica, toda a energia obtida na forma de calor é transformada em energia interna. Muito bem! Veja bem, esta afirmativa é verdadeira. É verdadeira por quê? Já que o volume permaneceu constante, não tem variação de volume. Logo, o trabalho é nulo. Se o trabalho é nulo, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor recebida é totalmente convertida para a variação da energia interna. É isso que é a resposta. Bom, para você lembrar direitinho, tome nota ou acompanhe o que vou escrever para você. Então, ela é verdadeira. Com isso, o trabalho é nulo.
Não foi isso que eu disse? Muito bem. Então, fazendo isso, lembre-se que o trabalho é dado pela expressão, ó, que trabalho é a pressão vezes a variação de volume. Se o volume ficou constante, essa variação é nula. É por isso que o trabalho é nulo. Confere? Além do mais, se o trabalho é nulo, então o que acontece com a variação da energia interna? Então, em energia interna. Ou seja, lembre-se do enunciado da primeira lei da termodinâmica, né? A primeira lei da termodinâmica é anunciada como quantidade de calor igual a trabalho mais variação da energia interna. Então, se o trabalho é nulo, todo o calor é convertido em variação da energia interna. Por isso que a afirmativa está verdadeira. Compreende? Tranquilo com isso? Espero que você tenha compreendido a resolução da questão. Isso vai ficar anotadinho aí para você. Desculpe, deixa eu dar uma licencinha para que você possa tomar nota direitinho da resolução. Confere? Ou da resposta. Muito bem, vamos à letra B da questão. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, as máquinas a vapor, no decorrer de um ciclo, transformam em trabalho todo o calor recebido da fonte quente e a energia interna do vapor se mantém constante. Eita! Vamos olhar com cuidado. Então ele quer que você responda de acordo com a segunda lei da termodinâmica. Ele fala que o vapor, no decorrer de um ciclo, transforma em trabalho todo o calor recebido. O problema está aqui, ó, todo. Não é isso? Não é bem dessa forma. Não é bem desta forma. Veja bem, pela segunda lei da termodinâmica, a quantidade de calor que flui da fonte quente para a fonte fria, uma parte é convertida em trabalho e uma parte sempre é entregue para a fonte fria. Desta forma, é impossível que toda a energia recebida na forma de calor seja convertida 100% em trabalho. Não tem uma máquina com rendimento 100%. Perfeito? Nesse aspecto, tome nota aí da resposta. Veja só. Então, nós podemos escrever que ela é falsa, não é isso? Então, vamos lá. Falsa. Nenhuma máquina térmica transforma 100% do calor recebido em trabalho. Pois perde uma parte para a fonte fria, certo? Muito bem, só ajeitando aqui que nós deixamos um pouquinho confuso o que está escrito para você aqui em cima. Ó. Deixa eu ver se eu consigo ajeitar isso aqui um pouquinho para você. Então, retomando com você, refeita a organização para que você possa ler melhor a resolução da letra A, vamos então encerrar a resolução da letra B, em que nós falamos que a máquina não tem rendimento 100% porque parte do calor é perdido na fonte fria.
Um outro comentário que é importante colocar ainda nesta resposta é com relação a essa parte da energia interna do vapor se manter constante. Veja bem, a energia interna do vapor permanece constante ao completar o ciclo. Isso porque, como a máquina funciona em ciclos, ao final do ciclo, o processo está na mesma temperatura que a temperatura inicial. Então, a energia interna final do ciclo é igual à energia interna do início do ciclo. Por isso que ele disse que a energia interna do vapor permanece constante. No entanto, dentro de um ciclo, a energia interna varia. Desde seu início até o final do ciclo, a energia interna varia. Vamos tomar nota disso para que você não se esqueça, tá bom? Então, como ela opera em ciclos, a energia interna no final do ciclo é igual à energia do início do ciclo, do início. No entanto, a energia interna varia no decorrer de um ciclo apenas. Beleza? Espero que você tenha compreendido a resolução desta questão número 1. Sendo assim, vamos partir para a questão número 2 nesta sequência. A questão número 2 é uma questão de ótica, em que a presbiopia é um defeito na visão que ocorre com o envelhecimento da pessoa. Define-se ponto próximo como o ponto mais perto dos olhos com que uma pessoa consegue ver com nitidez. Para uma pessoa de visão normal, este ponto está localizado a 25 centímetros do cristalino do olho, denominada de distância mínima de visão distinta. Portanto, 25 centímetros é a distância mínima a menor distância em que a gente tem visão distinta. Com o envelhecimento, os músculos ciliares perdem elasticidade, provocando o enrijecimento do cristalino e, consequentemente, a incapacidade da acomodação visual. Por causa disso, como mostrado na figura, há um afastamento do ponto próximo, isto é, há dificuldade de visão de objetos próximos, uma vez que a formação das imagens nítidas ocorre somente atrás da retina do olho, embora a visão de objetos distantes permaneça inalterada. Então, uma paradinha para poder olhar essa figura que ele menciona. Um ponto P a 25 centímetros do olho, o olho presbíope, conforme está aqui, ele é um olho que tem a vista cansada ou presbiopia, o cristalino converge pouco a luz, e forma a imagem atrás do olho, fora da retina. Por isso, olha só, ele não consegue enxergar nitidamente aquele ponto, porque a imagem está lá atrás, ele enxerga um borrão, uma mancha aqui na retina. Muito bem. A dioptria D ou grau de uma lente é definida como dioptria igual a 1 dividido pela distância focal. Ou seja, 1 grau é 1 metro a menos 1. Um oftalmologista examina um paciente com presbiopia e conclui que ele enxerga bem somente a partir da distância de 2 metros. Portanto, dos olhos, esses 2 metros de distância do olho é o ponto próximo do presbíope. Desse ponto para distâncias maiores, ele enxerga tudo nitidamente.
deste ponto para mais próximo do olho, ele vai ter a imagem formada lá atrás da retina e, portanto, ele vê tudo embaçado. Letra A. Qual a dioptria D que a lente deve possuir para que o paciente, descrito acima, possa enxergar bem um objeto colocado a uma distância de 0,25 metros dos seus olhos? Muito bem, para resolver essa questão, antes de partir para as contas, quero que você entenda que a lente que ele quer colocar vai ser colocada aqui, ó, na frente do olho. Pode ser a lente de um óculos, por exemplo. Essa lente tem que ser uma lente convergente. Ela precisa ajudar a convergir a luz um pouco mais e trazer esse ponto de convergência aqui para dentro da retina. Por isso, lente convergente. E essa lente, diante do objeto P, vai formar uma imagem virtual do ponto P, aqui mais ou menos, ó. Uma imagem virtual do ponto P, que eu vou chamar de P'. Esta imagem está a uma distância de 2 metros do olho. Por quê? Para o presbíope, é como se ele estivesse enxergando esse objeto aqui no ponto P'. Na verdade, ele está vendo uma imagem virtual que a lente está formando para esse ponto. Então, vamos ao cálculo. Para calcular a dioptria dessa lente, lembre-se do que ele já acabou de escrever. Dioptria é 1 sobre a distância focal. É isso que você quer calcular. Para isso, você precisa, então, fazer que 1 sobre a distância focal é 1 dividido por posição do objeto, mais 1 dividido pela posição da imagem. Lembre-se dos dados. Ele disse que o objeto está colocado a 0,25 metros do olho. Então, esta é a posição do objeto. A posição da imagem, P', ela é de 2 metros, porém é negativa, porque se trata de uma imagem virtual. Está do mesmo lado que o objeto. Nesse aspecto, você então tem que fazer 1 sobre 0,25 menos 1 dividido por 2. E para chegar na solução, você precisa apenas tirar o mínimo múltiplo, né, desta brincadeira. Ou seja, a distância focal, 1 dividido pela distância focal, o mínimo entre 0,25 e 2 pode ser o 2. 2 dividido por 0,25 dá 8. 8 vezes 1 dá 8. Menos 2 dividido por 2 dá 1, vezes 1 dá 1. Portanto, a distância 1 sobre a distância focal é igual a 7 dividido por 2 metros a menos 1. Ou seja, a dioptria que ele está pedindo vale... Opa! Isso mesmo, né? A dioptria que ele está pedindo vale 3,5 DI, dioptrias, que é o metro a menos 1 que está na linha de cima. Certinho? Muito tranquila a resolução. E observe que a dioptria foi dada com valor positivo, porque trata-se de uma lente convergente, ou seja, a distância focal é positiva. Compreendido? Muito tranquilo a resolução da letra A dessa questão também. E o que pede a letra B? A letra B está pedindo que tipo de lente o oftalmologista deve receitar ao paciente. Descrito acima, justifique. Fácil demais, né, gente? Você já fez isso, já acabamos de dizer qual é o tipo de lente. Podemos escrever, então, que a lente deve ser convergente. E ele pede justifique. Se ele pede justifique, você tem que ficar atento a uma justificativa coerente com os dados e com tudo que foi falado, certo? Você pode justificar da seguinte forma. Pela figura
Nota-se que o cristalino não converge o suficiente. Não converge o suficiente. Por isso, é necessário o uso de lente convergente. Outra forma é analisar o resultado do item A, que obteve dioptria positiva, indicando lente convergente. Beleza, gente? Portanto, fica aí para você a resolução completa das duas questões do PISM 2019. Caso você tenha alguma dúvida, manda para a gente um e-mail, vai aí nos comentários do vídeo, deixe sua dúvida, seu comentário, aproveite que se gostou do vídeo, divulgue para seus colegas. E se não gostou, divulgue também, vai ver que algum deles goste. Vai lá, aquele abraço e bons estudos. Ótima prova do PISM para você.